Boa noite, irmãos. Começa agora mais um programa Café Teológico, um programa da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí, com convidados, pastores presbiterianos, no intuito de nós expormos a Confissão de Fé de Westminster. Para quem não conhece a Confissão de Fé, esse livro aqui é um resumo dos princípios da fé cristã adotado pela nossa igreja. É claro, toda a confissão de fé baseada na Bíblia. Quando você lê os artigos da confissão de fé, você vê recheados de referências bíblicas. Então, são resumos de princípios bíblicos que nós temos aqui nas nossas mãos. E se você ainda não tem a confissão de fé e ainda não tem o livro físico, você ainda pode baixar gratuitamente na Play Store. O aplicativo chama Confissões Reformadas e também pode baixar o aplicativo da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí. Lá você encontra Confissão de Fé, a Bíblia, o Inário e muito mais. E hoje está conosco o nosso pastor querido, Reverendo Dilécio. Fala, reverendo. Olá, graças a paz, meu irmão. Muito bom estar com o senhor novamente. Prazer é todo meu. Reverendo, como está Itatiaia, a família? A família vai bem, graças a Deus. Vivemos momentos maravilhosos, porque apesar das lutas que passamos, as bênçãos são sempre maiores. Porque mesmo nas lutas, nós sabemos que Deus está presente, porque todas as coisas faz segundo o seu querer e para o bem dos seus filhos também, né? Amém. Então nós vamos ler o texto inicial do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, damos as nossas Bíblias. Capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e também o versículo de número 16 ao 20. Marcos 1 e o 16 ao 20. Diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Então, com esse texto nós damos início ao nosso estudo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 da Confissão de Fé, é da vocação eficaz, e eu vou ler os artigos e o reverendo Dilécio vai nos expor sobre esses artigos. O primeiro parágrafo do capítulo 10 da vocação eficaz diz assim: Todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, no tempo por ele determinado e aceito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, para a graça e salvação em Jesus Cristo. E isso ele o faz iluminando seus entendimentos espiritual salvificamente, a fim de compreenderem as coisas de Deus, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo,
mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Então o reverendo de Lécio vai nos responder baseado nisso, né? Alguém pode se converter? A gente tem muita gente que fala assim, não, eu aceitei Jesus, eu me converti, baseado no que nós acabamos de ler aqui na Confissão de Fé, na Palavra de Deus? Pois é, a resposta imediata é não. Pois todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e só esses, como diz a nossa Confissão de Fé, baseada e muito fortemente baseada, fulcrada na Bíblia Sagrada, é ele servido chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito no tempo determinado e aceito. A nossa Confissão de Fé responde muito bem isto aqui. Tem um hino do nosso cenário, 316, que diz que os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com os seus planos. É Deus que faz isso, né? Não somos nós. E nós encontramos aqui em João capítulo 15, versículo 16, a seguinte passagem, temos outros textos, né? Por exemplo, não fostes vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, a primeira expressão é, não fostes vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos. Então, tem o objetivo de dar fruto para a glória do nome dele. Nós encontramos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48, o seguinte: os gentios, ouvindo a palavra de Deus, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram, todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Somente esses. É interessante que a pregação se expande para todos, e Deus chama aqueles a quem Ele quer chamar. Os outros, não é? Então, a palavra de Deus, dentro do compêndio da nossa Confissão de Fé, que é muitíssimo preciosa para a gente direcionar sistematicamente o ensino dessa palavra, o conhecimento da palavra, vai nos dizer assim de modo tremendo. Diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28 a 30, um texto muitíssimo importante. Ele vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, essa partezinha final aí, que são chamados segundo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Só eles, não particularizam bastante isso para nós. Nós entendemos bem. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, observa que Deus faz o trabalho completo. Não sobra um espaçozinho para o homem meter o dedo dele e tentar fazer qualquer coisa em favor de si próprio, né? E vai desbancando essa ideia, esse humanismo que, na minha concepção, é extremamente infeliz. O humanismo, primeiro, se exalta, coloca o homem com capacidade disso. Depois se descobre que o homem não consegue bater nada, consequentemente, os coloca numa situação totalmente debilitada, de fracasso, né? Como muitas pessoas que creem nessas doutrinas humanistas, imediatistas, pragmatistas e outras coisas, elas acabam ficando frustradas, porque elas percebem que a nota que Deus exige dela é muito alta e elas não conseguem dar aquela nota lá em cima, né? A última lá, não conseguem dar e ficam embaixo. Consequentemente, elas ficam frustradas e não é isso que Deus quer para os seus filhos. Ele quer, como ele realizou um plano maravilhoso, está tudo pronto, está acabado, né? No tempo que ele vai executando isso, de acordo com os seus planos, né? Porque Deus, na eternidade, já fez todas as coisas, estão prontas e acabadas dentro de um propósito eterno. E ele vai executar isso no tempo, na nossa história, né? Conforme ele previu. Tem uma coisa aqui interessante, meu irmão. Ele fala que aquele que de antemão conheceu. Pessoas, os que não são da nossa mesma linha de pensamento, logo tentam pegar essa palavra aqui, atribuindo ao homem certas qualidades que Deus previu, né? De tal maneira que fala assim,
de antemão conheceu que eles iam se arrepender, porque eles tinham sensibilidade para isso, tinham uma iluminação diferente dos outros, né? Mas não há nenhuma chance da gente se pegar nessa situação, nessa decisão, porque não há verdade nisso. Não há meios para que se firmar esse pensamento. Porque de antemão conheceu significa que conheceu exatamente a nossa natureza e escolheu conforme ele quis. Se nós olharmos a Bíblia toda, não vai ver qualidade nenhuma no homem, né? Que estão agarrados no ser dele, para que Deus fale assim, o Ítalo é uma pessoa boazinha. Mas olha só, ele vai nascer lá no ano, sei lá, 1900 qualquer coisa, né? Ele vai nascer e observa que o Ítalo é gente boa, né? Vamos predestinar o Ítalo. Então Deus não predestinou segundo a sua vontade, mas ele estava escravizado de um certo princípio. Você tinha valores e Deus tinha que levar em consideração, de alguma forma, Deus ficou devendo para você a salvação. E a Bíblia diz que é graça pura. Né? E aí, reverendo, interrompendo o senhor, tem até um cântico, né, que está muito popularizado no meio evangélico. O título do cântico é Raridade. Não sei se o senhor já ouviu, né? Teve o desprazer de ouvir a letra, Raridade. Aí o cântico diz assim: você é um espelho, né, que reflete a imagem do Senhor, né? E vai cantando, é como se Deus estivesse caminhando e tropeçasse assim numa joia maravilhosa, né? Ouro de Ofir, e olhasse ali para o homem e falasse assim: olha que coisa mais linda, né? Vou te escolher. Cheio de graça. Então, por isso o que a gente canta tem que haver, né? Tem que ter razão na palavra, senão é uma música que tem uma melodia muito envolvente, só que uma letra completamente equivocada. É isso mesmo? O que vai causar um grande prejuízo no desenvolvimento espiritual dos crentes, porque o que nós aprendemos que leva-nos a olhar para Deus como supremo, soberano, absoluto, né? A gente vai relativizar o seu poder e aumentar o poder do homem, a capacidade do homem. Olha que coisa mais linda e cheia de graça. Desculpa a brincadeira, tá? Mas cheia. Não é por aí. Isso relativiza a palavra de Deus e ela é absoluta. Né? O outro texto que nós temos aqui é Romanos capítulo 11, versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Observa que Israel, baseando-se no cumprimento de leis e rituais e outras coisas mais, está buscando alguma coisa para alcançar Deus. Assim, fazendo um paralelismo, nós encontramos exatamente aquele povo construído a Torre de Babel, tentando alcançar a Deus pelos seus próprios méritos, ou então serem superiores a Deus. Há muita gente arrogante na igreja, muita gente petulante, que se acha. Gosto demais de Tiago, capítulo 1, versículo 17, que fala que toda bondade pertence a Deus. Toda bondade, todo dom perfeito pertence a Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não pode ter variação ou sombra de mudança. É Deus autor de toda boa dádiva. Não o homem que assim, eu vou pelo meu próprio esforço. Então Israel buscou isso e não conseguiu. Mas diz o texto: mas da eleição o alcançou e os mais foram endurecidos, né? Para tirar a ideia de que os homens, aquela ideia humanística de que não, Deus é tão bondoso, assim, um tremendo bonachão, né? Que se adequa ao sofrimento dos homens, não no sentido de ser um escravo, como se fosse um servente dele para poder amenizar a sua dor, as suas dificuldades, e também escravo do pensamento humano. Ele sempre tem que se adaptar, e não o homem adaptar-se à vontade dele, né? Comumente nós encontramos em nosso mundo evangélico as expressões como você disse bem no começo aqui: eu aceitei a Jesus, eu me converti ao Senhor, eu abri meu coração ao Senhor. Na verdade, na palavra não encontramos textos áureos sobre essa questão que deve trazer esse pensamento para eles. A Bíblia diz que Deus mesmo é que abre os corações, né? Tem cânticos também, voltando à ideia dos cânticos, sem querer martelar esse assunto, que
e diz assim, eu abro o meu coração. Já ouviu isso? Eu abro o meu coração, Deus conta esse segredo e fala, meu Deus, que absurdo, né? É Ele possível, não consegue né? abrir aquilo que... Ele tem poder nenhum, né, para fazer isso aqui. O que nós vemos? Deus mesmo nos abre o coração, como no caso de Lídia, por exemplo, né? A Lídia estava ali, ouviu a palavra, Deus abriu o coração para ela crer em Deus, ela se tornou uma serva de Deus. Portanto, meu querido, e meus queridos irmãos de Barra do Piraí, o homem não coopera com a sua salvação, pois está morto, espiritualmente, com a sua vontade corrompida e totalmente incapaz de fazer a vontade de Deus dentre as coisas que lhes são possíveis, né, como homem. Romanos capítulo 3, versículo 10 a 18, está escrito assim: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem de engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha só, o que sobra para o ser humano? Por isso que a pergunta vem antes assim: temos alguma vantagem? Tem uma vantagem, né? E aí, certo? e sabendo disso, né, que o homem não tem a capacidade de se achegar para Deus, né, eu queria perguntar ao senhor, baseado nesse capítulo, como ocorre a conversão, né, como é que ocorre a conversão? O que Deus usa para que a conversão ocorra no homem? E também, se é Deus quem converte, né, por que nós temos que pregar? Já que Deus é que faz a obra, né, por que nós temos que pregar o Evangelho? Pode Então responder. vamos aqui por parte, pode ser assim? Pode ser. Pode ser por parte? Pergunta como ocorre a conversão, a primeira pergunta que você fez? Isso. Na verdade, muitos crentes buscam milagres, mas o maior milagre que existe é o milagre da salvação. Enquanto aquele ato simples de você confessar a Jesus, coisas maravilhosas estão acontecendo atrás disso. Não, beleza? Maravilhas. Então, se o maior milagre que o crente deveria ficar buscando é o da salvação, né? Que já tem também. De exaltar isso, não ficar buscando outras coisas. Então, o milagre dos milagres, né? Aquela que está sentindo uma dor no dedão do pé, fica pedindo, Senhor, cure meu dedão do pé, né? E chega ao ponto de pedir alguma coisa e de ficar zangado com Deus porque Deus não realizou o trabalho, aquilo que ele quis. Colocar Deus na parede, né? É o milagre da salvação, né? Vamos ver aqui algumas coisas, numa sequência lógica. A aplicação da redenção aos eleitos no tempo inicia-se com o chamado do Evangelho. Esse chamado torna-se eficaz com a regeneração, com o novo nascimento. A regeneração do pecador, né? Então, está bem claro isso aqui. Onde o Espírito Santo vivifica o pecador morto em delitos e pecados. Não é isso? Como foi lhe dada essa nova natureza a partir daquele instante do novo nascimento, a graça de Deus é irresistível ao regenerado, certo? E ele responde com fé e arrependimento. Olha só, quando a gente fala assim, eu confessei a Jesus como Salvador, é uma palavra melhor do que eu aceitei Jesus como Salvador, né? Ou o Senhor Jesus me recebeu na sua graça, né? Então, como lhe foi dada essa nova natureza pelo novo nascimento, ele recebe a nova natureza, a graça de Deus é irresistível para ele regenerado e ele responde com fé e arrependimento. Assim, se relacionam a regeneração com a conversão, certo? Se a regeneração é obra do Espírito Santo no subconsciente do homem, a conversão é algo que ocorre no consciente. Nesse ponto, meu querido e meus queridos irmãos, o pecador é convertido do pecado ao Senhor Jesus Cristo. Ele sai do estado de pecado para viver com Jesus Cristo, num novo estado, né?
não é algo forçado. Você explicou isso na citação da Confissão de Lutero, no primeiro artigo ali. Então, ele não força. Ele, na verdade, Deus coloca isso amoravelmente em seu coração. É interessante que certa pessoa falou assim, Deus força o pecador, falou assim, não precisa forçar. O poder dele como vencedor é amoroso, e esse amor é tão intenso que ele convence o homem que tem uma alma, o eleito, tem uma alma que necessita de Deus, é tudo que ele precisa. É tipo assim, vamos fazer uma comparação bem humana, pode fazer? A moça está cheia de amor para oferecer. E chega um rapaz com todas as características que ela precisa. Rapaz. E o rapaz faz aquela declaração de amor por ela. Como vai resistir, hein? Alguém poderia resistir? Deus tem tudo aquilo que a alma do homem precisa. Não precisa Deus forçar, como assim, Deus não força a porta, ele arromba a porta, não precisa. Quando ele fala para o pecador, que tem já, toca no seu coração pelo Espírito Santo, ele abre assim, venha, Senhor, eu preciso. As coisas acontecem assim, então não força a barra, né? Não é algo forçado, mas tem um desejo natural desse novo coração. Não o natural do homem ímpio, estou falando do natural de um novo coração. Naturalmente, esse novo coração reage à vontade de Deus. Então, meu querido, o pecador nasceu de novo, creu em Cristo e se arrependeu do seu pecado. Está tudo assim, impulsionado pelo Santo Espírito. Agora ele deseja e ama as coisas de Deus. Como que é interessante isso? Eu desejo as coisas de Deus e amo as coisas de Deus. Por isso que às vezes a gente fica assim pensando, por que alguns cristãos não têm tanto amor à obra de Deus? Não têm vontade de ir nos cultos? Não têm vontade de estudar a palavra de Deus? Como compreender isso se nesse novo estado espiritual, quando ele nasceu para Deus, Deus revelou um novo mundo para ele? Não é aquela coisa que soca o homem, que machuca o homem desse mundo, faz com que ele viva assim, ora bem e ora mal, sabe? Aquela inconstância. E Deus abriu um portal para ele e falou assim, olha o que eu tenho para você. A palavra revela tudo para ele. E aí eu fico pensando, por que será que nós lutamos tanto, apelamos tanto, quase imploramos às vezes alguns cristãos para virem à igreja, para adorarem ao Senhor, que é tarefa do homem, adorar, servir o Senhor, adorá-lo e gozá-lo para sempre, servir o Senhor, né? Você fica o tempo todo apelando, coisa que não tinha a mínima necessidade. Se nesse novo estado nós vivemos num mundo diferente, mesmo com as pés aqui no chão, a nossa mente está em Deus. Quando Paulo fala que devemos pensar nas coisas altas, as coisas que estão lá, não as coisas que estão aqui embaixo. Essas coisas passam e elas só trazem felicidade. Gosto muito do Salmo 32, quando ele fala bem-aventurado aqueles que se arrependem das suas iniquidades, e cujas iniquidades são perdoadas. Aí eu faço um paralelo, meu irmão, de felicidade e bem-aventurança. A felicidade é passageira, a bem-aventurança é eterna. Bem-aventurado é aquele que tem o perdão de Deus. Então, nesse novo estado de perdoados por Deus, olha que coisa bonita. Deus nos dá não a felicidade, mas a bem-aventurança. A felicidade é assim, ter um filho, casar-se com uma pessoa que amamos, comprar um carro. Isso é felicidade, traz felicidade, alegria. Mas é bem-aventurança, meu filho. Isso aí é só com o perdão das suas iniquidades, né? Cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, né? Então, meu querido, segue-se então a santificação. É um processo que dura toda a vida do crente. É interessante que a santificação é um processo imperfeito. E não é perfeito nessa vida que nós vivemos nela. Mas ela é eficaz no sentido de que os santos perseverarão até o fim. Eles irão até o fim com o Senhor, porque Deus garantiu a sua perseverança. Ele fala assim, a perseverança tem dois focos diferentes. A perseverança humana
com o seu esforço pessoal, que muita gente segura isso aí lá, do outro lado, que não é a nossa doutrina, e a perseverança que nós dependemos, que ela é dada e é garantida por Deus, porque Deus, quando Ele realiza uma obra, Ele realiza com perfeição, que chama, santifica, justifica e glorifica, né? E completa. Deus é que mantém a nossa perseverança perante Ele. Por isso que a doutrina que nós amamos, que nós defendemos, ela é magnífica, porque dá segurança para o nosso coração. Você sabe para onde vai, sabe para onde está indo. Mesmo com os terrores da vida, nós sabemos que Deus está conosco, Ele nos garante para a vida eterna, é Ele que segura, porque a propriedade dele, aquilo que é dele, Ele não deixa Satanás tomar, de jeito nenhum. É propriedade dele, Ele adquiriu com o sangue dele. Isso é muito importante para todos nós. Então, iremos para sempre com o Senhor. Eu gostaria de compartilhar alguns versículos com os irmãos. Romanos capítulo 11, 30, ele fala assim: aos que predestinou, a esses também chamou, citando aquele texto que nós falamos anteriormente. Mas é bom que ele fique sedimentado no coração dos crentes, né? E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não sobra para o homem fazer nada, não precisa, né? A não ser entrar com o coração diante de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha a expressão, gratuitamente. Deus não tem nada em nós que seduza Deus a nos atender, né? 1 Tessalonicenses 5,9 diz assim também para nós: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos olhar esse texto aqui como o mundo todo pode ler na Bíblia, não. Né? Esse texto é escrito para crentes, para salvos, né? A palavra está escrita para a igreja. Então, olha só, porque Deus não nos destinou salvos para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele destinou, isso vai acontecer. E você fez uma segunda pergunta para mim. Mas antes da segunda pergunta, só esse pouquinho que nós conversamos, nós falamos praticamente dos 5 pontos, né, do calvinismo: depravação total, sim. Né, eleição incondicional, graça irresistível, né, a perseverança do santo, o senhor falou. Nós só não falamos... mas o senhor falou, acabou falando, nós só não falamos muito da expiação limitada, mas é tema também, né? Mas o senhor tocou... Está dentro do assunto. Né? Está dentro do assunto. Então, nesse pouco que nós já conversamos aqui, nós falamos das doutrinas da graça, né? Que são conhecidos como os 5 pontos do calvinismo, né? Os 5 pontos que foram levantados lá pelo Sino de Dort, em defesa à Bíblia, a palavra de Deus, por conta do ensino errado que estava sendo levantado pelos remonstrantes, né? Que depois ficaram conhecidos como arminianos, né? Eles fizeram um documento desafiando ali a posição bíblica, né, da eleição. E desse documento saiu aí o famoso documentos cânones de Dort, né? Foi realizado lá no Sino de Dort, e assim nós temos os 5 pontos. Exatamente. Quem ainda não leu pode ler os cânones de Dort, que você tem ali toda a base do que nós estamos falando, e a refutação desses erros que nós vemos aí, né? Dizendo que Deus não é soberano, de que Deus não escolhe, alguém pode perder a salvação. Então, contra todos esses erros, nós temos aí os cânones de Dort. Verdade absoluta. E esse livro te recomenda, porque às vezes como nós falamos, se dá uma receita para a pessoa com alimentos maravilhosos, a pessoa quer comer outras coisas e acaba sofrendo pro resto da vida, porque vão atrás de outras coisas e depois cria o hábito de comer aquilo que não deve. Aí fica doente depois. Uhum.
Muito bem. Vamos passar para outra pergunta que você fez? Sim, a outra pergunta é: se os eleitos vão se converter, por que nós devemos pregar, né, já que nós sabemos disso? Pois é, querido, desculpa interromper. Eu tive que aceitar água. Obrigado. A minha está aqui. A sua está aí. Augusto de Nicodemos, ele disse uma frase, tomara que eu não esteja parafraseando, tomara que eu esteja tentando mesmo, abra aspas para ele. É exatamente porque cremos que Deus elegeu um povo, e nós queremos que Deus elegeu um povo para a vida eterna, e que nós pregamos o Evangelho. Ele citou essa expressão. Parece assim, é um pouco distante o negócio, mas é interessante. Exatamente porque cremos que Deus elegeu um povo para a vida eterna, e que nós pregamos o Evangelho. Tomara que eu não esteja parafraseando o reverendo. Fecha aspas aí. E Romanos 10, versículo 8 a 12, diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Estava falando a respeito da pregação da palavra aqui. Ela que começa tudo por ela, né? Romanos 10, 13 e 14 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Está falando da pregação. Da importância da pregação. A voz de Deus chamou na eternidade e vai efetuar o seu propósito no tempo. O tempo é pela pregação do Evangelho, a voz do Evangelho que ele se fez ouvir aqui, né? Tomara que aquela outra estrofe que não é boa não seja falada, mas é interessante, né? Pensar a respeito disso. Como ouvirão se não há quem pregue? Né? É um despertar da morte. O cara está dormindo, apagado, lá morto nos seus delitos e pecados, e vem a voz da vida e fala para ele: acorda, e o camarada acorda, é a voz da vida, é o verbo de Deus, o verbo da vida. Ele entra no coração do homem, do pecador, pela pregação da palavra, através da regeneração. Tudo aquilo que nós falamos antes aqui, né? Naquele de quem nada ouviram, como poderão crer? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, obedecemos a palavra de Deus, exatamente isso. Eu fico assim, angustiado, se é um termo melhor para ser usado aqui, quando as pessoas nos acusam de que está tudo pronto e acabado, e que a gente pode se acomodar e cruzar os braços e não fazer nada. Isso é uma acusação muito leviana, é uma acusação irresponsável com a doutrina da graça de Deus, com a doutrina reformada. É uma irresponsabilidade. E pior ainda é quando nós encontramos essa afirmação na boca dos próprios crentes presbiterianos. E reverendo, quando ele fala: mas se é assim, pastor, não precisa pregar o evangelho, já está tudo pronto e acabado, para que pregar, não é? É desconhecimento, reverendo. Interrompendo o senhor um pouquinho. É desconhecimento até da história da igreja presbiteriana, porque a história do calvinismo, Calvino mesmo mandou missionários para o Brasil, né? Você não tem um movimento que mandou tantos missionários como o movimento reformado. Então, falta conhecimento da história, alguém que afirma isso, né? Exatamente. Isso é uma acusação totalmente fora do padrão da nossa igreja, né? Eu ia citar isso, ainda bem que você citou para nós dois falar na mesma linguagem. Uma igreja altamente missionária, né? Você vê o sangue dos mártires, né? Dos huguenotes aqui no Brasil, por conta de quê? Amor ao Evangelho. O sofrimento deles na França e em outros países, pela perseguição, por conta de quê? De exaltar a Deus e pregar o Evangelho. Né? Estão acomodados nas suas doutrinas que não tinham sentido nenhum para a vida. Quando vem o Evangelho, desperta, né? Desperta os eleitos de Deus, mas também desperta o formigueiro, né? Desperta um monte de bicho contra a gente. Eu falei, marimbondo, né? Marimbondo. E vem todo mundo atacando.
E onde passa o cavaleiro do cavalo branco, vem logo o cavalo vermelho, preto, atrás, tudo atacando, né? Onde o evangelho é pregado, vem logo o ataque, né? E é interessante que nós defendemos isso, pregamos isso, é uma igreja altamente missionária e recebemos essa acusação totalmente infundada, né? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10 fala assim: quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, Deus, mediante a morte do seu Filho. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos, não mudando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ele nos confiou a palavra da reconciliação, que é a palavra de Deus, é ela que leva o homem a ser reconciliado com Deus, reconciliar Deus com o homem. A compreensão é a seguinte: todos estávamos mortos em delitos e pecados. Sobrevindo Cristo, com o seu sacrifício, com a sua morte, ressurreição, o qual é anunciado pelo Evangelho sobre os mortos, aqueles que recebem ou que receberam fé para crer, porque fé é um dom de Deus, né? O cara não desenvolve fé naturalmente, como ensinam lá. A fé é um dom de Deus, é Deus que coloca no coração a fé para crer também, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, ele distribui isso. Não é homem que tem fé natural, que essa fé desenvolve, que ela cresce ao ponto dele ter capacidade de escolher, né? Nem pensar. Desculpe aqui a posição, né? Fé para crer que ele recebe, ouvidos para ouvir e olhos para enxergar. Recebe tudo isso aqui. O homem, através da pregação da palavra, recebe fé para crer, ouvidos para ouvir, olhos para enxergar. Então está escrito que ouvirão a palavra e sairão do meio dos mortos para a vida, pela regeneração que o Espírito Santo lhes produzirá naquele ato. Então, o Espírito Santo vai produzir esse ato mediante a pregação da palavra, vai fazer uma obra no coração das pessoas. Não sei se você leu um livro chamado Sozinha, um livro antigo. Leu esse livro? Sozinho? Sozinha. Sozinho? Sozinha. Não. Sozinha. É a história de um fazendeiro que se enguiçou com uma igreja católica, não quis mais participar das quermesses, das festas católicas. Ele ficou recluso em sua fazenda e estava muito monótono a vida ali, não saía para a cidade, para aqueles movimentos católicos. E ele foi à cidadezinha e encontrou um livro preto desse tamanho, um livrão mesmo, no sebo, lugar vende livros velhos, né? E ele, querendo ocupar aquele tempo da cabeça dele todinho, falou: é melhor uma coisa bem grossona mesmo, que aí eu fico lá gastando tempo com ele, não acaba com a fase. Ele comprou, foi a Bíblia. E conta a história, tomara que eu tenha esquecido algum detalhe para aumentar um ponto depois do ponto, né? E ele foi lendo e mudando o pensamento dele com relação a Deus, ao ponto de convidar as pessoas que estavam em volta, os vizinhos, os empregados, para participarem de alguma leitura, de orações conforme ensinava a Bíblia. E ele, na verdade, ele não gostava de crente de jeito nenhum. Mas um dia o pastor passou lá e falou: queria falar da doutrina. Aí ele falou: nós temos nosso modo de pensar já, nós temos a nossa própria doutrina. E o pastor falou: qual a doutrina que vocês têm? E ele começou a explicar: você crê como eu creio, você crê conforme a Bíblia ensina, e é a minha fé, exatamente isso. Esse pastor teve a oportunidade de congregar aquelas pessoas, batizar aquelas pessoas. Por que o título sozinha? Porque a Bíblia sozinha fez a obra ali, despertamento da Bíblia. Então nós falamos aqui a respeito da Bíblia, é bom que da importância, a palavra de Deus é poderosa, parece que as pessoas não perceberam, muita gente não percebeu isso. A leitura da palavra, ela vai entrando no coração das pessoas, mudando. Isso faz os crentes, vai mudando o pensamento dele, faz com que ele evite entrar no mundo do pecado. E o ímpio, que é eleito por Deus, ele é despertado pelo poder da palavra. Então, o Espírito Santo vai agir. Certo, Leno? Portanto, a pregação é essencial e necessária, segundo que nós compreendemos da palavra de Deus. Então, nos garante, né, a palavra de Deus, que há eleitos. Já que eu sei que há pessoas que serão eleitas através da pregação, eu tenho que pregar. Porque não está escrito na testa da pessoa, né, que ela é eleita. Então a gente não sabe, é só Deus que sabe. O
Por isso a gente tem que pregar, que eu sei que tem um povo aí escolhido que precisa da nossa instrumentalidade. Foi o método que Deus quis, né? Que foi pela pregação da palavra essas pessoas fossem atingidas, né? Então precisamos pregar, traduzir a Bíblia para outros povos, né? Porque só assim então as pessoas vão chegar ao conhecimento do Evangelho. É como se fosse assim, de Efésios capítulo 5, se não me engano, quando ele fala, desperta diante dos mortos, Cristo te iluminará, né? Então, assim, não sei se está dentro do contexto, mas é interessante, é como se fosse um grito de vida no meio da morte. O camarada está morto lá e diz, levanta-te daí. Então, o camarada acorda para a vida, né, em Deus. É assim uma ilustração apenas. Isso mesmo. E aí, passando agora para segundo parágrafo, diz assim: esta vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus, e não de qualquer coisa prevista no homem. Nesta vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Então, o homem coopera na salvação, né? E se coopera, como ele coopera? Não coopera. Ele não coopera. Se ele não tem nada dele mesmo, espiritual, a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura para ele. O homem natural não entende as coisas do Espírito Santo de Deus. Parece uma loucura para ele. Então, como é que um pensamento que acha que o que Deus fala é loucura, ele vai querer? E como ele vai cooperar? Quer dizer, em síntese, poderíamos dizer isso. Já temos uma resposta, né? E o homem natural não responde. Não responde a Deus. Como é que ele vai cooperar com uma coisa que é sobrenatural e é espiritual? Porque ele só entende as coisas do homem aqui, né? Então, a resposta é não. Para alguns, né? O homem coopera com Deus na obra da salvação. Mas para nós reformados, crentes reformados, devemos tirar isso da nossa cabeça definitivamente. Não cooperamos, não há cooperação. O homem não tem participação nenhuma na salvação dele. O homem não tem participação nenhuma, Deus é quem vai incidir. Olha só, em resumo aqui, logo na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que vivificado e renovado pelo Espírito Santo, ele fica habilitado, só assim é habilitado a corresponder a ela, corresponder a quê? A salvação, e a receber a graça nela oferecida e comunicada. É isso. Ele não coopera, porque ele não tem nada para cooperar. Se eu chegar perto de uma pessoa que está mendigando o pãozinho, que acaba de sentar na rua com o seu chapéu para pegar o dinheiro, falar, você dá para você me ajudar a pagar a passagem de ônibus hoje? Ele não pode colaborar com nada. Ele não tem. E aí, portanto, a resposta para essa pergunta é não. O homem não coopera com Deus na sua salvação, em nada. Eu já ouvi alguém dizendo assim: a única coisa que o homem coopera é com o pecado. Porque só na parte negativa, na parte positiva, não tem como, né? Ele só é salvo porque ele é pecador, senão não seria salvo, né? Pois é. Reverendo Ítalo, eu tenho dito de vez em quando aqui com as pessoas que se a gente faz alguma coisa boa
baseado ainda em Tiago, capítulo 1, versículo 17, a gente faz alguma coisa boa, porque Deus é o autor daquilo. Se a gente faz coisa errada, é porque somos nós mesmos, os autores. Porque Deus não faz nada errado. E o homem não pode colaborar com a salvação porque ele não tem nada dele mesmo. E aí, na série Cânticos que a gente precisa repensar, né? Tem um cântico que diz assim, né? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, né? Renova-me, Senhor Jesus, porque tudo que há dentro de mim... Mas peraí, se nós já recebemos a graça, a fé, né? Não é tudo, alguma coisa já mudou, não é isso? Então não é tudo que há dentro de mim. A gente pode dizer sim, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque aí sim, tudo que há dentro de mim necessita mais de Ti. Aí vai. Mas que tudo que há necessita ser mudado, parece que não foi mudado. Nada, né? Certíssimo. Eu já falei isso para a equipe de cântico da nossa igreja. Se é tudo, então na verdade o camarada é incrédulo ainda. Sim. Tem que mudar tudo mesmo. Tudo. E é só Deus que muda, né? Muito bem. Isso mesmo. No próximo parágrafo diz assim, ó, as crianças eleitas que morrem na infância são regeneradas e salvas por Cristo por meio do Espírito que opera quando, onde e como lhe apraz. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas eleitas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Aí pensando nesse artigo, como as crianças que morrem na infância, ou todas as crianças, né, que morrem na infância são salvas, a primeira pergunta, né? E baseado nisso também, e as pessoas especiais, né? Por exemplo, síndrome de Down, pessoas que não têm a capacidade, como diz aqui, incapazes, né, de serem exteriormente chamadas, como são salvas essas pessoas? Então, se todas as crianças que morrem na infância são salvas, e a outra pergunta, como são salvas aqueles especiais, né, esses casos especiais? É interessante que essa pergunta, esse artigo, ele vai nos levar em direção a um forte sentimento humanista de muita gente, ao ponto de pessoas da própria igreja defenderem outros pontos de vista, tais como todas as crianças, quando morrerem, ou deficientes mentais, qualquer coisa assim, eles com certeza já vão direto para o céu, porque não tem capacidade de assimilar a ideia do Evangelho. E elas serão salvas porque Deus é amoroso, Deus é misericordioso, né? E eles colocam essa posição. Na verdade, não é o nosso pensamento. As pessoas que têm uma criança pequenininha, uma criança curtinha, aquela coisinha docinha que a gente adora dar uma apertadinha, né? Pensa que a alma dela também é uma almazinha pequenininha, sabe? Aí fala assim, como é que Deus veio para salvar a alma, né? A alma de um homem grandona, a alma da criança é pequenininha, né? Ele olha o tamanho da alma como o tamanho do copinho da criança, né? Que é o bebezinho, a criancinha pequena. E diz que toda criança é inocente quando, na verdade, ela traz o pecado original. Por conta disso, ela está condenada, né? Em linhas gerais, todas as crianças que não podem vir de Deus, elas vão para o mesmo lugar que outras almas também. Alma grande, alma pequena, que alma grande, alma pequena, as almas vão para o mesmo lugar, né? A perdição eterna por conta do pecado, que é o decreto de Deus no comecinho lá, no Gênesis, né? Quando o homem escolhe o seu livre-arbítrio, fez mau uso dele, né? E escolheu a morte. E Deus havia dito assim, se comer, tu morrerás. Então há um decreto sobre ele, morte. E o que nós chamamos de, no plano redentivo e na eleição de Deus, ele aponta para as pessoas muito antes de elas nascerem. Muito antes. A eleição é feita antes da pessoa nascer. Nasceu, pequenininha, ou no meio do caminho, adolescente, jovem ou velho, ele continua a mesma coisa eleita antes da fundação do mundo. Ou não eleita.
Então, o primeiro argumento seria ele, né? A resposta que a confissão de fé nos dá, você leu aí, de alguma parte, né? Uma parte dela, que a Bíblia, que a confissão de fé é totalmente respaldada na Bíblia, é o fulcro, né, bíblico, não tem como negar isso, né? Elas são regeneradas e salvas por Cristo por meio do Espírito Santo que opera quando e onde lhe apraz. Se as pessoas eleitas por Deus, crianças, elas são eleitas por Deus, desculpe o vacilo aqui, elas serão salvas. Se não forem eleitas por Deus, elas continuarão o mesmo rumo de todos os outros. Essa é a resposta. O humanismo vai dizer, não, tadinha, não, Deus não vai fazer isso aí, que é inocente. Não é inocente, ela é pecadora, ela nasce em pecado. Não pecado voluntário, mas ela carrega na alma dela o pecado original. Certo? Eu até gosto de falar assim, ó. Então, se toda criança é eleita, né, e quando vira adolescente vai para o caminho errado, então mata quando for criança mesmo, que aí já vai direto para o céu, né? Vai esperar chegar na idade da razão, né, entre aspas, idade da razão, para se desviar. Então melhor ir quando criança mesmo, que vai estar na glória, né? Assim, então salvação não é por idade, né? Pois é. Todas as crianças naquele estado de infantil, elas estão no estado de eleição, pelo que eles defendem. Nesse estado de eleição, ela passa para o momento de pecador, ela perde a eleição, porque Deus é esse, que elege e depois joga fora. Como é que é isso, né? Aí é exatamente a posição da salvação pelas obras. Porque então ela tem que fazer jus a continuar com salva, né? A perseverança. E como eleito é um absurdo. É um absurdo isso aí. Outra coisa, a criança doente mental, ou a criança comum, qualquer um estado, criança é criança, no meu modo de compreender, né? Se elas morrerem como elas estiverem, se elas são eleitas, elas vão para o céu. Se elas não são eleitas, elas não vão para o céu. Como a criança sadia ou a criança doente. Morreu na infância, se ela é eleita, ela vai para o céu. Se ela não é eleita, ela não vai para o céu. O que garante a criança ir para o céu é a eleição. Eu gostaria de compartilhar alguns versículos com vocês. Gênesis, ele fala de uma aliança. Gênesis capítulo 17, versículo 7, fala assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência do decurso das suas gerações. Aliança perpétua. Diz respeito a nós também. Para ser o teu Deus e da tua descendência. Nós vamos encontrar Jesus falando com os judeus em determinado momento, que ele fala assim: nós somos filhos de Abraão. Parece que é no capítulo 8 ou capítulo 6 de João, não me lembro muito bem agora. Ele fala: nós somos filhos de Abraão. Você fala: vocês são filhos do diabo. Que vocês não creem em mim, não têm a fé de Abraão. Não são descendência de Abraão. Abraão é um pilar de fé que vai construir a ponte até Jesus Cristo, né? Quem está em Abraão, na fé que Deus colocou em Abraão, ele constituiu ele o pai da fé, da geração chamada, da geração eleita, vai chegar a Cristo Jesus. Vai chegar até ele, outro pilar. E quem está em Jesus Cristo realmente confessa a fé de Abraão. Quem não está, não tem a fé de Abraão. Por isso que fala: vocês são filhos do diabo. E eles ficaram muito zangados, né? Muito zangados por conta disso. Por causa da questão da aliança que foi feita. A aliança ela vai eclodir, ela vai ecoar, perdão, lá no Novo Testamento, mostrando a eleição para os filhos dos crentes, aqueles que são chamados por Deus e têm seus filhos que são eleitos de Deus conforme a doutrina da palavra de Deus. Salmo 105, versículo 8 até o versículo 10 diz assim: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Mais uma vez está vendo eco do texto de Gênesis que nós lemos aqui. E abaixo, meu irmão e meus queridos irmãos da igreja, Lucas capítulo 18, versículo 15 e 16, diz assim, citando as crianças e os discípulos, trazendo as crianças para Jesus, traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo isto, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, ordenou:
deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino do céu. Agora vamos pensar numa coisa que é muito interessante. Eu só leio isso aqui e vamos para aquela doutrina que nós estamos falando aqui. Duas crianças são salvas. Das tais é o reino do céu. Aí agarrou ali e fica assim, agarradinho ali. Só que tem que entender o seguinte: será que as demais pessoas com seus filhos levavam essas pessoas para Jesus? Não. Quem levava a pessoa a Jesus é que cria em Jesus, queria o bem para os seus filhos. Porque eram pessoas que criam nele, tinham fé, possivelmente salvas já, ou eleitas que estavam acompanhando a palavra. Então, aquilo que era bom para ele, ele fazia para os filhos também. Pegava para os filhos e vinha trazer para serem abençoados por Jesus. Então, essas crianças, todas as marcas que nós temos em nossa mente, que eram crianças eleitas, pelos chamados dos pais, são levados, esses pais eleitos, levados as crianças para serem abençoadas. Claro que podia algumas também, não sei, né? Os pais estão levando as crianças, elas poderiam desviar-se também. E eu acredito piamente que, na verdade, aquelas pessoas que levavam as crianças eram eleitas de Deus. Pode ver que o crente, verdadeiro crente, quando nasce um filho, a primeira coisa que quer apresentar diante do povo de Deus, quer levá-lo ao batismo, porque é tão bom para mim isso, faz tão bem para mim, que eu quero para o meu filho, eu quero que ele seja criado no disciplina do Senhor, eu quero que ele aprenda a palavra de Deus, eu quero que ele seja criado glorificando o meu Deus. Então ele leva para ser abençoado por Jesus. E tem outros que levam para outros lados, né? Tem gente que tem tantos propósitos para os filhos. Eu quero que meu filho tenha uma excelente faculdade, seja um engenheiro, um juiz. A juiz na atualidade nem muita gente quer, né? Está meio complicado esse negócio de juiz, né? Mas, estou brincando, né, irmão? Mas assim, advogado, engenheiro, médico, tantas coisas boas, e tem um propósito, um fim em si mesmo, e investe em todos os pensamentos dele, toda a convicção dele, todo o esforço dele, toda a economia dele, naquele filho, para ele ser esse grande homem, e às vezes ele não aprende nada da Bíblia Sagrada. Não leva as crianças para serem abençoadas por Jesus. Então, portanto, elas não serão abençoadas. Poderão ser grandes homens segundo a ciência, segundo as letras, e não serão um servo de Deus. Então, meus irmãos, meu querido, textos da palavra de Deus nos ajudam bastante a entender isso. Atos capítulo 2, versículo 39, a respeito desse chamado, da criança eleita, chamada por Deus, diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Está claríssimo como o dia, meio-dia aqui em Itatiaia. Hoje não, hoje está escuro. Então está mais ou menos, né? Então, está claríssimo o texto. Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, olha a ponte, pai da fé, e herdeiros segundo a promessa. Eu creio que isso aí é mais do que o suficiente para te entender a respeito desse chamado. A criança que não é eleita, ela não é salva. Seja qualquer estado que ela estiver, com saúde ou com doença, qualquer estado que a criança estiver, ou debilitada mentalmente ou fisicamente, de qualquer maneira, se ela está eleita, ela está eleita. Eu não vejo diferença nenhuma. Se ela é eleita, ela é salva. Certo. E, reverendo, no último parágrafo desse capítulo, nós lemos, né? Os não eleitos, ainda que sejam chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo jamais chegam a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam religião cristã, por mais diligentes que sejam em conformar sua vida de acordo com a luz da natureza e com a lei da religião que professam, asseverar e manter o que podem. É muito pernicioso e detestável. Então, pensando nisso, né? Todos os que ouvem a palavra serão salvos? A resposta é não. A evidência, a sua afirmação já disse tudo, né? Na citação da confissão
a confissão de fé. Eles não têm, mesmo que frequentem uma igreja, que tenha algumas coisas assim, aparentemente espirituais, como alguns sinais que podem produzir, algumas coisas assim, eles são detestáveis diante de Deus. Nós temos alguns textos aqui. A primeira afirmação que nós temos aqui, baseada na palavra de Deus, é: os não eleitos não serão salvos. Mesmo que participem de alguma igreja cristã, mesmo que participem de algumas obras classificadas como de Deus. Vamos aqui alguns textos da palavra de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Eles podem continuar, se não creem em Deus, se não tem a fé de Abraão no seu coração, como nós falamos, a mesma fé que é chamada Abraão, né? Eles não serão salvos de maneira nenhuma. Atos, capítulo 28, versículo 24, diz: houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, apóstolo Paulo, né? Paulo reúne no final de Atos dos Apóstolos, que não é final, né? Vamos dar continuidade. Eles chamam dar testemunho para ele, e alguns judeus creem e outros não creem. Então, olha, o que foi? Nós estamos lendo de Atos, né? Ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. Isso é uma coisa tremenda. Você prega, dentro da própria igreja, nós encontramos, né, pessoas que não acreditam em Deus. Elas estão lá dentro, mas assim, por uma questão de importância social. Eu penso até que a ideia que passa, que perdura na mente de algumas pessoas que se dizem cristãs, e não são, que são dentro, pegando todas as coisas boas que a igreja tem, é que a igreja é um bom lugar. A tristeza é essa: a igreja é um bom lugar. É um bom lugar para se viver com a família, é um bom lugar para criar os filhos e para casarmos os nossos filhos. Porque eles veem valores éticos, morais, valores sociais, até econômicos, porque a igreja ensina tudo, né, pela Bíblia Sagrada. Mas eles desprezam o principal, a fé em Deus. Por isso que há muita debilidade na parte de muitos cristãos, porque eles não estão ligados com o que deveriam estar ligados, né, com Deus. Mateus capítulo 13, versículo 20, acho que já estou me estendendo muito, que foi semeado em solo rochoso, desculpe, é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia, desculpe a gripe aí, tá, irmão? Chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém o cuidado do mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra e fica tranquilo que não vai pegar o Covid, não, tá? Não, né? Ah, tá. Eu tenho um filtro aqui na frente, tá? Ah, ótimo. É que fiquem tranquilos, irmãos, tá? Ninguém vai pegar o Covid. O pessoal está comentando assim, só cortando o senhor, né? Que tem gente que tem mais medo do coronavírus do que do pecado, né? Devia ter medo do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Coronavírus não separa ninguém de Deus. Pelo contrário, né? Algumas pessoas estão até se voltando para Deus por causa do coronavírus, né? Então, o coronavírus não separa ninguém de Deus, mas o pecado separa. E Jesus fala que a pessoa não deve temer aquilo que mata o corpo, né? Uhum. Mas aquele, está falando assim, naquele, que pode mandar até a alma ao inferno, né? Uhum. E o pecado faz isso, né? Mateus 7, versículo 22, 23, muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Olha bem aqui. Então lhes direi explicitamente: nunca os conheci.
Esses são horrendos diante de Deus. Deus não gosta dele de jeito nenhum. Por isso que ele diz assim: apartai-vos depois de mim, os que praticais a iniquidade. Para longe. É interessante isso, né? Para aqueles humanistas, né? Tranquilo. Verdade. E aí, pensando nisso, né? Como é que a gente tem como, né, separar esse joio do trigo na igreja? Tem algum sinal? É possível fazermos isso? De maneira nenhuma, né? Porque não foi dado a nós o poder de julgar. O joio não tem uma telinha na mente, na cabeça, na testa, para que a gente veja lá, joio, né? Vamos mandar esse cara para fora, né? A igreja tem as disciplinas, são praticadas sobre os crentes, para o bem do crente, para a glória de Deus e para o crescimento da igreja. A disciplina visa esses 3 parâmetros, né? Mas a igreja não tem, ela julga aquilo que descobrimos, aquilo que está na frente. Existe um foro íntimo que nós não conhecemos. Não conhecemos o foro íntimo do indivíduo, né? Então não podemos discernir entre o joio e o trigo. Embora encontremos na Bíblia a afirmação de que Jesus, na verdade, a afirmação de Jesus, quando ele fala que do fruto bom, a gente sabe, conhece a árvore, né? Contudo, mesmo que desconfiemos da sinceridade de alguns por conta dos frutos estranhos que eles colhem, né? Ou que deixam de colher, não nos foi dado poder para julgar. Esta é a obra exclusiva de Deus, da vontade soberana de Deus. Isso vai acontecer na consumação dos séculos, né? De acordo com a vontade de Deus, em última instância. Na parábola do trigo e do joio, falando de joio, né? Nós encontramos em Mateus capítulo 13, 24 a 30, fica bem explícito. Um homem planta o trigo. Os inimigos semeiam o joio no meio da lavoura. Trigo e joio são muito parecidos, né? Os serventes chegam para ele e falam assim: olha, semearam outras coisas no meio do joio. Então, a limpeza da plantação, por isso só orientada pelo dono da lavoura, deixa crescerem juntos. Depois, no final, eles serão separados. Aí ele fala que os agricultores, eles virão colher, os lavradores virão colher, né? E vão juntar o trigo no celeiro e jogar o joio no fogo. Ou seja, o trigo aqui são os crentes, o joio os filhos do maligno. E os não crentes, que são exatamente os não crentes, né? O celeiro é o céu. E os ceifeiros são os anjos de Deus, do juízo, que vem colher aqueles que são de Deus. E aí, por exemplo, eles que colherão, nós não. Não compete à igreja visível fazer isso, né? Portanto, Deus deve separar-nos no final daqueles que conosco congregam, mas que não têm um coração firmado em Jesus Cristo. Desta forma, nosso papel aqui é congregar com todos, tratar todos com amor, cuidar deles por conta do mandamento que nós recebemos da parte de Jesus Cristo e deixar que a justiça e o juízo sejam executados pelo próprio Deus. Certo? Certo, isso mesmo. E uma última pergunta, pensando nesse tema, né? Quais evidências externas acompanham aqueles que foram chamados eficazmente por Cristo? Muito importante a pergunta, muito importante, porque ela é pragmática, né? Uhum. A gente olha, por exemplo, como que o crente expressa a sua fé, que ele é filho de Deus. Como nós conhecemos essa árvore, né? Pelos frutos que ela produz. Então, aí vamos voltar para o pensamento de Jesus, né? Os crentes evidenciam a sua vocação cristã por meio de uma vida que honre e glorifique ao Senhor da igreja. Eles têm que honrar o Senhor. Tem que ser compreendido. O que significa honrar a Deus, né? Eles buscam praticar e usufruir dos meios de graça, né? Aqueles que querem evidenciar a fé, a prática da fé, aquilo que eles adquiriram, eles evidenciam isso buscando e usufruindo dos meios da graça, né? Que Jesus Cristo deixou para quê? Para que eles cresçam espiritualmente, né? Comendo lipídios, glicídios, vitamina D, vitamina A, essas coisas todas para o corpo.
A alma precisa praticar os meios de graça. É a alimentação que Jesus deu para crescer a alma. Crescer não pode dizer, fica grande, para ficar forte dentro do corpo, né? Vida de oração, leitura e meditação da palavra de Deus, vida de comunhão com o Senhor e com os irmãos, prática consciente dos meios dos sacramentos, que são batismo e santa ceia do Senhor, e de preferência não falar ceia do Senhor, mas santa ceia do Senhor, porque é outro grupo que chama ceia do Senhor, nós chamamos de santa ceia do Senhor, é que nós aprendemos, né? Ceia do Senhor é outra ideia, né? E adoração, evangelização, é a forma de exteriorizarmos a nossa fé, de ser perceptível através do amor cristão, da prática das obras que Cristo de antemão preparou para que nós andássemos nelas, que não são obras de nós mesmos. E viver como assim expomos, na verdade, denota, meu irmão, uma árvore que produz bons frutos. Fala assim, essa árvore é boa mesmo, viu? Ela não é espinha, é árvore boa. Eu penso que assim nós evidenciamos a nossa fé. Estamos chegando ao final do nosso programa. Foi muito bom ouvir a palavra de Deus novamente através do Reverendo Gelécio. Vamos ter uma palavra final. Queria que o senhor deixasse uma reflexão final para a igreja e então nós vamos nos despedir por hoje. Reverendo Gelécio. Muito bem. O nosso desejo, meu querido, que nós conheçamos mais as ricas doutrinas da Bíblia Sagrada através da Bíblia mesmo e da nossa confissão de fé e dos princípios que a igreja usa para o crescimento da igreja. Para não desejarmos, a gente não desejar alimentar os alimentos fracos, sem nutrientes espirituais, ou místicos, ou humanistas, imediatistas, pragmatistas, né? Que invadem a nossa pátria e as nossas igrejas. Para que isso não entre no coração dos presbiterianos, da nossa igreja, do nosso povo, para que nós desejemos o que é mais importante, sejamos crentes fortes, praticantes da palavra de Deus, e não importemos coisas que não têm evidência de coisa grande e bíblica. Essa é a minha palavra. Desejo muitas vitórias para a igreja presbiteriana de Barra do Piraí, essa igreja querida, que tem um templo magnífico, tem um povo magnífico, e precisa desenvolver uma fé magnífica a cada dia mais. Amém. E muito obrigado pela bondade e nos acolher. E nós que agradecemos, viu, Reverendo Gelécio, a participação do senhor, um abraço à família, também à igreja de Itatiaia. Você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho ali para receber as notificações. Sempre que nós tivermos vídeos novos, você vai ser avisado. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.